Abram o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Iremos prosseguir nossas exposições nesse livro de Atos, considerando aí este capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe a leitura. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos ao Senhor, irmãos. Santo Deus, Pai exaltado, bendito, estamos aqui na Tua presença, na presença do Senhor Jesus, nosso Senhor, para adorar, para dedicar este tempo ao Teu serviço, mesmo indignos, pecadores. Reconhecemos, ó Pai, que não somos dignos de nos apresentarmos aqui diante do Senhor. Somos pecadores, mas estamos diante de Ti, da Tua palavra lida. Cremos, ó Pai, no Teu poder, que o Senhor revelou esta palavra. Também que o Senhor nos ilumina hoje, ilumina a Tua igreja, o Teu povo, para a compreensão destas verdades. Fala conosco, ó Pai, por esta exposição, pela Tua palavra exposta. Que o nome de Cristo Jesus seja exaltado nesta manhã. Alimenta o Teu povo, o Espírito do Senhor. Que o Senhor envie o Teu Espírito, Deus, o Espírito Santo, a cada coração. E que assim, ó Pai, possamos ser cheios do Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito. Recebe-nos por meio de Cristo, recebe esse momento, essa adoração ao Teu nome. No nome de Jesus, oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, a Igreja de Jesus Cristo é uma instituição divina e não meramente humana. E nós estamos considerando aqui no livro de Atos o surgimento desta igreja e o seu desenvolvimento. A igreja começou com 120 pessoas, escondidas praticamente ali em Jerusalém, após a crucificação do Senhor. Mas, pelo envio de Deus do Espírito Santo, pela pregação apostólica, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. E claro, com o crescimento da igreja, também dificuldades administrativas começaram a surgir. E na verdade, o trabalho aumentou, o trabalho cresceu. O Senhor escolheu 12 apóstolos, 12 homens, para então os enviar a pregar o seu evangelho, a ser o fundamento da igreja. Os 12 apóstolos eram homens inspirados, foram instrumentos de Deus para a revelação do Novo Testamento. Mas então, irmãos, nós vemos que outras demandas estavam surgindo.
para preocupar os apóstolos, problemas dentro da igreja. Dos primeiros problemas que surgiram na igreja foram problemas financeiros, problemas administrativos. Vimos ali o caso de Ananias e Safira. E agora nós vemos que há dois partidos dentro da igreja. Temos aqueles hebreus, judeus convertidos, mas que eram helenistas, vinham da dispersão. Eles falavam grego e estavam ali em Jerusalém. E nós temos os judeus de fala hebraica, os judeus da Palestina. E então há uma disputa ali, porque as viúvas dos helenistas, dos que falavam grego, estavam sendo esquecidas na distribuição que era distribuída ali, uma porção diária para a manutenção daquelas mulheres viúvas. Diferente de hoje, irmãos, a viúva era uma pessoa realmente necessitada. Hoje pode ser que seja, pode ser que não seja. E então ali era muito importante, e algumas viúvas, não todas, eram então arroladas, eram então ali colocadas num rol de cuidados da igreja. Elas eram atendidas pela igreja. E então os apóstolos prosseguiram o ministério de Jesus Cristo, curando enfermos, pregando o evangelho, expulsando demônios com o poder do Espírito Santo. E também a igreja crescia e as pessoas traziam as suas contribuições e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, neste momento da igreja, os apóstolos não somente eram pregadores, mensageiros do Senhor, mas os valores da igreja eram colocados aos pés dos apóstolos. E além de pregar, orar, viajar, cumprindo as missões, as viagens missionárias, expandindo o evangelho pela pregação, além disto, irmãos, os apóstolos também precisavam administrar recursos, cuidar dos necessitados, e nós vimos que esses valores, pessoas vendiam os seus bens, e o dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos para que não houvesse necessitado na igreja. Então, os apóstolos tinham muito trabalho, eles tinham que cuidar das viúvas, e então havia uma negligência, eles não davam conta, eles não tinham como dar conta de cuidar de todos os assuntos. Então, nós vemos aí no verso 1 do capítulo 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, murmuração de um grupo contra o outro, e o motivo aí é dito, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, como expliquei, há esse problema entre judeus de fala grega e judeus de fala hebraica, e então, claro que a língua divide. Meus irmãos, há um abismo, a língua nos distancia. Se falamos línguas diferentes, e eu estou falando de idiomas, de fato, isso vai nos distanciar se não entendemos bem a linguagem do outro, a língua do outro. Então, haviam pessoas que só falavam grego e pessoas que falavam o hebraico. E então, irmãos, nós vemos que mesmo na igreja de Cristo, Cristo estabeleceu uma igreja. Cristo está reunindo pecadores à sua igreja, pela pregação. Pessoas estão sendo salvas do pecado. Pessoas estão sendo unidas a Cristo. E essas pessoas unidas a Cristo também são unidas à igreja de Cristo. A igreja visível de Cristo. Mas mesmo esta igreja de Deus, que não é uma instituição meramente humana, mesmo esta igreja que tem o Espírito Santo, a unidade que vem do Espírito Santo, mesmo nesta igreja, irmãos, pode haver ali potencial para divisão, para contendas.
Aqui não temos idiomas, todos falamos a língua portuguesa, a nossa língua natural. Nosso país, embora hajam outras línguas dentro do nosso país, mas a língua comum e quase todo brasileiro fala a língua portuguesa. Então não há motivo para nos dividir. Não há motivos para fazermos dois cultos aqui, um em português e outro em outra língua. Ou dividirmos a congregação, um grupo de irmãos que fala uma língua e outros irmãos se reúnem com um culto em outra língua. Não há essa necessidade. Mas aqui nesse momento a igreja ela estava dividida e não era problema doutrinário. Nem todo problema, temos que admitir, embora valorizemos a doutrina, a pregação, o anúncio da palavra de Deus, meus irmãos, temos que admitir que nem todo problema da igreja é de doutrina. Pode haver problemas administrativos, divisão administrativa. Problemas que podem ser graves, que podem dividir a igreja. Então, há igrejas que se dividem, e não é por doutrina. Pode ser por opiniões. E, inclusive, a nossa própria denominação não foi uma divisão, mas ela se desligou da igreja americana, impulsionada em grande parte. Claro que isso não foi ruim, porque a igreja precisava caminhar com as suas pernas, a igreja nacional, mas havia diferenças de perspectivas, de como agir. Então, nem toda divisão na igreja será fruto de problemas doutrinários. Devemos ter esse cuidado e aprender disso. Então, não era um problema sem importância, embora não fosse um problema doutrinário. Porque, irmãos, este problema era um problema do cuidado, do amor pelos necessitados. Então, estas viúvas eram mulheres de idade, acima dos seus 60 anos. Talvez algumas não tinham condições de ir à igreja pela idade. Eram pessoas que não tinham fonte de renda nenhuma, viviam na pobreza e eram sustentadas, então, algumas delas, quando não tinha familiares que pudessem sustentá-las, netos, filhos, a obrigação, principalmente se fosse crente, né, deveriam exercer o seu cuidado, e as verdadeiramente viúvas deveriam ser sustentadas pela igreja, e eram mulheres de uma vida de fato dedicada ao Senhor, comprovadamente viveram de modo dedicado ao Senhor, e que viviam para buscar a Cristo, orar e pedir as graças do Senhor, e recebiam esse sustento das ofertas que eram trazidas para a igreja. Uma parte era separada para esta manutenção. Tiago, que é irmão de Jesus e uma das colunas da igreja em Jerusalém, Tiago, então, ele diz na sua carta no Novo Testamento, no capítulo 1, verso 27, que a religião pura e imaculada para com Deus é esta. Qual é a religião pura? De acordo com Tiago, e imaculada. A religião pura é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo, o amor fraternal, o cuidado, a preocupação, o zelo pelas pessoas de fato necessitadas. Irmãos, na igreja, claro que vamos ver aqui a importância da questão espiritual, da pregação. É claro que a missão principal da igreja é pregar o Evangelho, é pregar a Cristo, é anunciar a Cristo aos pecadores. Mas, irmãos, não devemos ignorar também que o mesmo Deus que se preocupa com o bem das nossas almas, o Senhor também se preocupa com a nossa manutenção material. A palavra de Deus nos revela isso. E os dois ofícios da igreja, que vamos ver aqui, surge aqui o ofício diaconal, e estes dois ofícios da igreja nos mostram
que o Senhor está preocupado, claro, em primeiro lugar com as nossas almas, mas o Senhor também está preocupado com a nossa manutenção neste mundo. É tanto que o Senhor Jesus nos ensina a orar: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, os apóstolos têm a responsabilidade espiritual, e agora os apóstolos também têm que cuidar dessa necessidade material. Irmãos, a igreja está crescendo, e está se tornando impossível para os apóstolos se dedicarem às duas coisas com propriedade. Hoje, nós vivemos num tempo que as pessoas querem que nós sejamos tudo, né? O faz tudo. Eu tenho meditado nisso, a própria educação, né? A forma como os jovens são educados e a maneira como as matérias são ensinadas. Então, temos que ser tudo, fazer tudo, e muitas vezes não fazemos nada com propriedade. Muitas vezes queremos um ministro, um pastor que saiba, tenha muitos dons e que seja bom em várias áreas. Mas, irmãos, isso pode, e é o que vamos ver aqui, prejudicar o principal, que é a vocação da palavra, o ministério da palavra, alimentar o rebanho. Então, os apóstolos, que eram homens inspirados, homens cheios do Espírito de Deus, não tinham como dar conta. Os apóstolos, esses homens extraordinários, eles tiveram que reconhecer a necessidade de auxílio, de um ofício diaconal na igreja. Então, nós vemos aí que as responsabilidades estão crescendo. O cuidado pelas questões financeiras da igreja aumentando. Eram apenas 12 homens, uma igreja crescente. E nós vemos, irmãos, esse mesmo princípio que vamos ver aqui, para o estabelecimento do ofício diaconal. Nós vemos esse mesmo princípio no Antigo Testamento. Lembra de Moisés? Moisés era profeta e era o guia, o líder do povo de Deus. Mas nós vemos que tudo aquilo foi se tornando um fardo, porque tudo era Moisés, tudo tinha que ir a Moisés. Ele tinha que resolver todos os problemas. E Deus deu a lei por meio de Moisés, e haviam aplicações da lei, e haviam contendas entre o povo, e o povo fazia fila. E Moisés tinha que passar o dia todo atendendo aquele povo. Então, nós vemos ali no caso de Moisés que o sogro de Moisés, quando vai visitar o seu genro, o sogro de Moisés, que não era da aliança, era um sacerdote midianita, mas aquele homem, então, Deus deu luz a ele, ele percebeu: Moisés, o que tu estás fazendo, você não vai aguentar isso. E ele deu um conselho a Moisés: escolha homens capazes, homens que tenham o Espírito de Deus. E ele deu características ali daqueles que deveriam ser escolhidos. Então, irmãos, da mesma maneira nós vemos acontecer agora no Novo Testamento. Nós estamos vendo a mesma coisa acontecer. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, cabeça da igreja, por meio do seu Espírito, conduziu os apóstolos e a igreja a resolver este problema. Comissionando homens para a diaconia, para o serviço das mesas. Veja do verso 2 ao verso 4, veja o que acontece aí no texto bíblico. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Esse é um serviço necessário, servir às mesas. É um serviço importante, digno de atenção. Mas não é razoável que nós, aqueles que Deus chamou para o ofício apostólico, não é razoável
suprir uma necessidade e descobrir a outra. Atender às mesas e deixar o povo de Deus com inanição espiritual, desnutridos espiritualmente. Então, os apóstolos dizem: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Igreja, escolham aí. Escolham homens de boa reputação, cheios do Espírito. Verso 4: e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os apóstolos reconhecem que não podem realizar esse trabalho sozinhos. Veja a direção de Deus, a humildade, o atendimento integral da igreja não é possível para aqueles homens. O atendimento integral, espiritual e material. Eles não têm como cuidar integralmente das pessoas. Então, uma questão de ordem é estabelecida. Qual é a missão apostólica? Para o que o Senhor chamou seus apóstolos? Pregar o Evangelho. Estabelecer o fundamento da igreja. E, meus irmãos, à medida que os apóstolos foram se dedicando à pregação, ao estabelecimento da igreja, à oração, à pregação, quanto mais eles se dedicavam, mais eles percebiam a urgência e a necessidade da pregação, do seu trabalho. Não é desprezando o trabalho das mesas, não é desprezando a importância da assistência aos necessitados. Meus irmãos, volto a dizer, nós minimizamos a importância dos ofícios, das vocações. Não podemos fazer tudo ou ser tudo, nós temos que nos dedicar, buscar no Senhor aquilo que Ele tem para nós, a vocação de Deus para as nossas vidas. E principalmente os ministros, e quanto mais nos dedicamos à palavra, mais percebemos a nossa insuficiência, mais percebemos quão pequenos somos, o quanto precisamos. Em várias passagens bíblicas no Novo Testamento, você vai perceber o apóstolo Paulo principalmente dizendo: quem é suficiente para estas coisas? Naquela parte que ele diz: nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de morte para os incrédulos, cheiro de vida para os que estão sendo salvos. E Paulo diz: mas quem é suficiente para estas coisas? Então, de fato, o ministério ele vai exigir dedicação, atenção dos ministros. Não seria razoável, então, atender às mesas sacrificando o atendimento espiritual. As mesas são importantes, mas o pão do céu, a palavra de Deus, também é e mais importante. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, os apóstolos reconhecem que a sua principal vocação apostólica é para a oração e para o ensino. Houve um tempo em que deu para conciliar. Até este capítulo, quem é que cuidava das ofertas? Quem é que cuidava do cuidado das mesas? Os apóstolos. Eles recebiam, as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. Mas neste momento agora não era mais possível. Meus irmãos, preste bem atenção. Os apóstolos não deixaram de servir às mesas porque eles se sentiam muito humilhados de ter que servir às mesas. Não tem nada disso. Eles fizeram esse trabalho. Não é por uma questão de agora eu sou apóstolo, não vou servir mesa, estou numa posição mais alta na igreja, então eu não vou me humilhar para cuidar de servir mesas. Não é este o caso, meus irmãos. A questão aqui não é o desprezo
por uma função de assistência, de cuidado, mas o reconhecimento de que a missão principal da igreja é o cuidado espiritual, é o anúncio do Evangelho. Então, de um problema administrativo, de um problema, de uma disputa na igreja, pela provisão de Deus, em um momento de crise, de disputa, de murmuração entre dois partidos, deste momento, pela provisão de Deus, surge o ofício diaconal, a diaconia, onde Deus conduziu a sua igreja a separar homens para este serviço, para este cuidado, serviço não menos importante ou sagrado, o ministério da misericórdia, a tal ponto de que estes homens deveriam ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, irmãos, estes diáconos deveriam então ser homens piedosos, homens de Deus, homens dedicados ao Senhor, tanto quanto os pregadores. E nós vamos ver mais na frente no Novo Testamento que esses primeiros apóstolos se destacaram. Estevão pregou um belo sermão. Temos Filipe, que se tornou um evangelista, um auxiliar apostólico, que é aquele que evangelizou o eunuco. Então, nós vemos aí que estes homens eram homens piedosos, homens de Deus, corajosos, homens que assumiram essa função com humildade, com temor do Senhor, servindo ao Senhor e não a homens, fazendo tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, nas cartas pastorais nós temos ali o estabelecimento das características dos oficiais, dos presbíteros, dos diáconos. E Paulo diz ali na sua carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, verso 8 a 10, as características dos diáconos. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, tendo o mistério da fé em pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Deveriam ser homens de Deus, homens dedicados ao Senhor. Então, a tarefa apostólica, o resumo da tarefa apostólica aí, como vemos, é a pregação. Veja o verso 4. No verso 4 nós temos qual era a tarefa apostólica. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqueles apóstolos foram chamados para isso. O seu ensino era autoritativo e é para nós, homens inspirados. Mas mesmo assim, tinham que se dedicar à oração e à palavra, ao estudo da palavra. Meus irmãos, se aqueles homens extraordinários, cheios do Espírito, inspirados, tinham que se dedicar à oração e à palavra, quanto mais nós, míseros pastores, que recebemos não um ministério extraordinário, mas ordinário, que não somos apóstolos. Nós, irmãos, também somos chamados a nos dedicar à palavra e à oração. Então, um título comum dado aos pastores no passado era ministro da palavra. Isso parece até bonito, né? Ministro. Quem é muito pastor não gosta nem de dizer que é pastor. O que é que o senhor é? Eu sou ministro, Ministro. Só que ministro é servo. Servo de quê? O pastor é servo de quem, irmãos, na igreja? De Cristo, E da palavra. Então nós somos chamados para nos dedicar à palavra. Servos de Cristo, como todos são, mas de modo especial, servos da palavra. E é por isso que alguns pastores usavam essa sigla,
né? Verbi Domini Minister, né? Ministros da palavra ali no latim, apontando para o fato que o principal título e função de um pastor é que ele é ministro da palavra. Não importa as honrarias do mundo, os títulos que algum pastor vem alcançar na sociedade, ele é chamado para ser ministro da palavra. E não apenas ministro de uma igreja local nesse sentido, os pastores têm uma vocação mais ampla. Nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Então, a tarefa primordial dos ministros da palavra, dos pastores, fazendo aí um paralelo com a atividade apostólica, embora não sejamos apóstolos, é a dedicação à oração e à palavra. É por isso, irmãos, que na nossa igreja presbiteriana, a nossa denominação, que é uma denominação cristã e histórica, em geral os pastores são homens dedicados ao ministério. Claro que, como o apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, alguns missionários, eu tenho estudado agora a questão das missões, e alguns missionários acabam tendo que ter outra fonte de renda, chega num lugar, não tem ali o sustento, abre um negócio, vai evangelizando, mas isso não é o padrão ideal, porque Deus nos chamou a pregar a palavra. E então muitas igrejas nem permitem que os seus pastores sejam de tempo parcial, porque entendem a importância que os seus pastores se dediquem à pregação, para que o púlpito não seja esvaziado ou diluído. O Dr. Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones, pregador do século passado, famoso pregador, ele era um jovem promissor. Ele era um jovem que teve a oportunidade e se tornou um doutor médico, né? Ele foi treinado para a vocação da medicina. Ele era, se eu não me engano, galês, mas suas atividades ali em Londres. E então este servo de Deus sentiu a vocação para o ministério pastoral e era médico. Um homem destacado na sua área, na sua profissão. Mas Deus o chamou a se tornar um pregador, a assumir um púlpito, a pregar a palavra, a se tornar um ministro da palavra. E então, para muitos, isso é o rebaixamento. De médico a pregador, como o homem caiu, né? Para muitos, então, o homem se rebaixou, se tornando um pregador. Mas este homem abraçou este ministério, carinhosamente foi chamado de doutor, sempre, né? O pregador, doutor Martin Lloyd Jones, né? Também médico. Mas ele tem uma obra chamada sobre pregação e pregadores. Inclusive temos essa obra à disposição dos irmãos aqui na nossa biblioteca. Os irmãos podem pegar e ler. Foi doada aqui para a nossa igreja essa obra. E nesta obra, Dr. Lloyd Jones, ele diz o seguinte: pregar é a atividade mais admirável e emocionante na qual um homem pode se envolver. Por causa do que ela nos proporciona no presente e das glórias e infinitas possibilidades no futuro eterno. Agora veja o que o doutor disse. A obra da pregação é a mais elevada, a maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Ele não se rebaixou ao se tornar um pregador. Pelo contrário, irmãos, ele recebeu esta dignidade. E ele entendeu o valor desta obra a qual ele se dedicou e pregou durante a sua vida. E temos aí os seus sermões, as suas palestras traduzidas para o português, muitas delas. Então nós vemos essa maravilha que é o ministério da pregação. Mas aqui no nosso texto temos também o estabelecimento da diaconia. E no verso 5 nós vamos ver aí
que essa decisão de escolher 7 homens, esse parecer, verso 5, agradou a toda a comunidade. Todos ficaram satisfeitos. E eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O problema foi resolvido. O Senhor Jesus conduziu a igreja à solução do problema. Aqueles homens foram escolhidos. Nós vamos conhecer um pouco mais de Estevão, de Filipe. Dos outros não temos muita informação sobre Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas. Mas, irmãos, o problema foi apaziguado. E a maioria destes eleitos, indicados e empossados para o diaconato ali, a maioria destes eram helenistas, de língua grega. E com isso nós vemos no verso 7 que crescia a palavra de Deus. A igreja saudável. E nós vemos aí, crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, com tudo isso, a igreja continuou avançando. O reino de Deus continuou avançando. Irmãos, diante de tudo isso que vimos, eu quero ainda trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Neste texto, nós não temos a palavra ali para diáconos. A palavra ali não é no sentido do ofício, mas do serviço em si. E então esses homens foram separados para o serviço. Cristo é o cabeça da igreja. E ele usa os presbíteros, docentes e regentes no governo, na questão espiritual. E os diáconos são as mãos de Cristo, os pés também, em levar a misericórdia aos necessitados. A presença de Cristo também por meio destes homens, desses oficiais. E então nós vemos que essa função foi admitida na igreja, e nas cartas pastorais vemos que o diácono é um ofício da igreja, já estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, os ofícios da igreja, segundo o Novo Testamento, são 2, presbítero e diácono. Sabemos que há os presbíteros que se dedicam à palavra, os presbíteros docentes e os regentes. Mas na igreja, irmãos, Cristo deixou estes 2 ofícios. E Cristo, o Senhor Jesus, por meio desses 2 ofícios, supre a sua igreja de cuidado. Ele cuida da sua igreja. Então, no Novo Testamento, e é o testemunho dos pais da igreja, que a igreja tem apenas estes 2 ofícios. Não adianta ficar inventando. É claro que podemos, para uma administração local, ter irmãos que auxiliem em funções, atividades e outros trabalhos, mas de modo oficial, nós temos estes 2 ofícios que Cristo deixou na sua igreja. E então, embora estes primeiros diáconos, alguns eram pregadores e evangelistas, a função diaconal é diferente da função apostólica. E hoje, os ministros da palavra, de modo ordinário, dão continuidade à tarefa apostólica no cuidado espiritual, e os nossos diáconos são os representantes atuais destes que originalmente foram eleitos ali. Então, devemos ter isso muito claro. Esse texto nos mostra a importância da diaconia, mas com isso também nos mostra a importância da oração, da pregação, dos meios de graça. Meus irmãos, a oração e a pregação devem estar unidas. São ofícios que estão unidos. Temos que pregar,
trabalhar, meditar na palavra, expor, mas sabemos que só Deus pode tornar útil a pregação no coração dos ímpios, dos pecadores. Um ministro, ele pode preparar o seu sermão e deve preparar, estudar, pesquisar, se puder organizar a sua exposição de modo que venha a ser bem compreendida. Mas o efeito da pregação depende da ação do Espírito Santo. Então, aqueles que Deus chama para o ministério devem se dedicar à oração e à pregação. No passado, os homens de Deus entenderam isso. Os nossos antepassados, os puritanos, eles entendiam isso. William Perkins, no seu livro A Arte de Profetizar, que na verdade fala de pregação, ele fala ali que o centro, o coração da atividade pastoral é a oração e a exposição da palavra, a pregação da palavra. Lembrando que a Bíblia diz, não havendo, Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Claro, trazendo para o Novo Testamento pregação sadia. Não havendo pregação, de fato isso é um prejuízo para a igreja. Meus irmãos, se não houver, devemos orar para que Deus sustente os seus ministros. Continue enviando ministros, porque a igreja, embora a igreja exista, ela permanece existindo, ainda que ela não tenha um ministro ali momentaneamente, mas para a melhor edificação e conforto da igreja, é importantíssimo que hajam ministros da palavra. Então nós precisamos destes ofícios na igreja. Talvez em breve, aqui na nossa igreja local, precisemos fazer eleições para presbíteros, para diáconos. E precisamos orar, precisamos buscar no Senhor, que o Senhor levante os homens desta igreja, para que sejamos homens piedosos, para que sejamos homens de oração, que possamos buscar ao Senhor. Infelizmente, irmãos, nós vivemos num tempo muito raso e nós temos sido afetados. Falo agora a nós, homens. Nós que Deus nos deu essa vocação na sociedade, na igreja, de governo, de autoridade. Deus nos estabeleceu, desde antes da queda, Deus deu o governo para o homem, da sua casa ali originalmente. Deus nos chamou para isso, para ser seus embaixadores e representantes. Então, irmãos, nós precisamos que os homens se levantem. Nessa crise, muitos começaram, alguns estavam parados, outros não, a conduzir as suas casas. No culto doméstico particular, continuem instruindo as suas famílias. E se há um reconhecimento de que estamos rasos, que a nossa piedade, na verdade, é vergonhosa, porque é pequena, nossa fé, se ela está fraca, irmãos, precisamos assumir o nosso posto. Porque, claro, há motivo de louvarmos a Deus que as mulheres estejam se dedicando e ocupando posições, e algumas mulheres buscando a piedade e crescendo em piedade. E muitos homens, e nós homens, muitas vezes estamos estagnados. E havendo eleição na igreja, quem é que o Senhor irá apontar? Se não houver dedicação, serviço ao Senhor. Então, irmãos, para o bem da igreja, para que o reino de Deus avance, nós precisamos que os homens se levantem.
que os homens assumam essa masculinidade bíblica, que sejam corajosos em reconhecer, e humildes em reconhecer, que muitas vezes estamos, de fato, pequenos e diante dos desafios e que muitas vezes as mulheres, e podemos ver isso nas igrejas, as mulheres é que estão ali na frente, na piedade, nas atividades. E os homens, enquanto isso, não se incomodam. E isso não é brecha para as mulheres assumirem os ofícios, porque não há homem. Isso não é desculpa para as mulheres então serem presbíteros. Ah, não tem homem para ser eleito presbítero, pastor. Porque haviam muitas mulheres piedosas aqui, na época do Novo Testamento, e nenhuma foi indicada para ser diaconisa. E nenhuma Jesus chamou para ser apóstola, ou bispo, ou presbítero. Então, louvado seja Deus pelas nossas irmãs amadas, piedosas, crentes. Mas saiba disso, meu irmão, Deus chamou os homens para a posição, e não é porque sempre tenhamos os melhores dons. A mulher, preste bem atenção, antes da queda, em toda a sua perfeição que ela tinha antes da queda, Eva, Deus a colocou debaixo da autoridade do marido. Imagine uma mulher perfeita, maravilhosa, sem pecado. Deus criou ela e disse, o seu marido é o cabeça. Então não é uma questão de dons, de inteligência, de habilidade, é uma questão de ordem da criação. E na igreja, do mesmo modo, não podemos, irmãos, admitir isso. Então, nós que somos homens devemos prestar bem atenção nisso, que Deus está falando na sua palavra, para nós. Devemos prestar muito bem atenção nisto, porque em muitos locais, claro, não justifica o erro de mulheres assumirem o púlpito, serem pastoras, presbíteras e outras funções, mas os homens estão ali e estão envergonhando o Evangelho. Sentado nos bancos enquanto as mulheres estão governando, dirigindo, pregando, ensinando. Algo que você não vai encontrar base no Novo Testamento. Então, irmãos, sejamos uma igreja bíblica, nos arrependamos se nós homens temos envergonhado a Cristo, não temos assumido o nosso papel, nossa função, nos arrependamos disso e busquemos graça para uma melhor obediência. Vamos reformar a nossa vida naquilo que precisa ser reformado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante homens nesta igreja, que Deus, o Espírito Santo, esteja levantando homens para assumir os ofícios na igreja e que possamos ter uma igreja fiel, sadia a Cristo aqui nesta cidade. Para a glória de Cristo, possamos ter famílias que os homens exercem a autoridade, o pastoreio e na igreja também, e que isso seja motivo de muitas glórias ao Senhor. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, pecadores, diante da Tua palavra que nos exorta, que nos confronta. Ó Deus, nos humilha a nós, pecadores. Cristo seja bendito, exaltado, toda honra e toda glória ao Senhor. Alimenta as nossas almas, ó Pai, neste dia santo do Senhor. Usa a Tua palavra explicada e fortalece a Tua igreja, os homens, as mulheres de Deus. Sejamos corajosos em ocupar a nossa vocação. Os homens na sua vocação de homens, as mulheres na sua vocação de mulheres de Deus, e que assim o nome de Jesus seja exaltado
com esta ordem sendo estabelecida, ó Pai, também na Tua igreja. Abençoa todo esse dia, também nos alimenta pelo sacramento da mesa que iremos participar. É o que pedimos, em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, nesse momento eu convido os presbíteros que irão nos ajudar, os irmãos, não sei se o presbítero Romeu irá, acho que não, né? Não sei. Mas se o presbítero Romeu quiser também estar aqui, junto à mesa, e os irmãos que irão nos auxiliar na distribuição, então vamos passar ao momento do sacramento da mesa do Senhor.